O banquete da sabedoria. E logo depois estarei chamando o ministério de louvor. Amém. Ele é pequeno, vamos estar lendo. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, amém? Provérbios 9. Ele é pequeno, estaremos todos juntos. Todos, tudo ele. Enquanto os irmãos se assentam, nós vamos só trabalhando. Provérbios 1 diz assim, conforme nossa lição, porque isso é escolha. Nós podemos estar ali, nós sabemos, são escolhas, né? Nós vamos decidir estar diante do Senhor em todo o tempo. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já secou os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas a estar convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte para cá, aos falsos sensos de Deus. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos viver e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que não choreie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará a doutrina. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e os anos de vida te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores esclarecedor, só tu suportarás. Amém. Veja que entendimento, né? E o Senhor nos fala o quê? Livre-arbítrio. Decisões é o que nós temos tomado. Que o Senhor possa falar cada vez mais em nossos corações. E a sabedoria é representada até com a mulher, né? Que fala da armação, das coisas. É o que nós estamos vivendo hoje, por coincidência, né? Na missão. É tomar o cálice, tomar o vinho, termos a sabedoria do que estamos fazendo e a decisão de estar na presença do Senhor. Amém. Amém. Ministério de Deus. Bom dia, irmãos. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para a gente estar agradecendo o nome de Jesus, amém?
Esse louvor agora, eu queria convidar a igreja a fechar seus olhos e convidar o Espírito Santo para estar presente nessa manhã de Santa Ceia. Que nós temos um contato maior com Deus. Só estou esperando para ouvir o nosso em direção à tua
momento que nós estamos tendo, Pai, para exaltar, Pai, glorificar o seu santo nome, Deus. Pai, muito obrigado por a gente estar aqui nesse momento, Pai, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor fez a gente levantar, fez a gente acordar, Pai, e nós estamos aqui, é porque tem um propósito, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Abra nossos corações, abra nossa mente, Pai, para a gente receber, Pai, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, essa manhã. É isso que eu espero e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de estar convidando a igreja que abrissem suas Bíblias lá em Êxodo 4, verso 22. Diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. 23. Eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Só até aí. Como nós estamos no mês das crianças, eu queria meditar com a igreja nessa manhã no seguinte tema: como não perder os nossos filhos? No texto que nós acabamos de ler, é interessante que Deus se dirige a Faraó dizendo o seguinte: olha, você tem um filho, um primogênito, eu também tenho um, é Israel, deixa o meu filho ir. Mesmo Deus dizendo a Faraó que Israel era o seu primogênito, ele se recusou que Israel partisse do Egito. E aí Deus disse: olha, eu tenho um filho, eu quero que você deixe ele ir, e se você não deixar, eu vou matar o seu filho. Mas Faraó, mesmo diante da advertência, ele não aceitou a ordem de Deus, por alguns motivos que nós vamos ver aqui. Primeiro, por que Faraó perdeu o seu filho? Por que o desfecho daquela história foi Faraó perdendo seu filho? Primeiro, porque ele não conhecia a Deus. E por ele não conhecer a Deus, ele não deixou Israel ir. E o que nós devemos fazer para não perder os nossos filhos? Nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia nos diz lá em 1 João, capítulo 4, verso 6, bota o 7, por favor. Versículo 7, 4, 7. 8 e o 9. O texto que eu queria ler, na verdade, não é nessa referência aí, mas os irmãos conhecem, diz assim: eu vos escrevi paz, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E aí a palavra do Senhor se dirige aos jovens também dizendo o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Então, quando a Bíblia fala, eu vos escrevi paz, porque conheceis aquele que é desde o princípio, é porque nós temos uma longa caminhada com Deus, e nós conhecemos ao Senhor, e por nós conhecermos ao Senhor, nós não vamos perder os nossos filhos. Amém. Quando nós olhamos lá em Gênesis, por exemplo, a descendência de Caim, a Bíblia fala que Caim gerou um homem chamado Lameque, e Lameque, ele foi um assassino também. Caim se afastou de Deus, e olha o que aconteceu com o filho. E interessante que Lameque diz assim: ouvi mulheres de Lameque, feri um homem por me pisar,
feriu um homem por me pisar, e um outro homem ele matou, né, porque havia feito alguma coisa. Ele diz: olha, cuidado, vocês que são minhas mulheres, porque eu já matei. Então olha aí, né, Lameque fazendo a mesma coisa que o pai fazia. A segunda coisa que nós devemos fazer para não perder os nossos filhos é não pensar apenas na nossa família, nos nossos interesses, mas também nas famílias de fora. Faraó podia olhar o sofrimento do povo de Israel e dizer assim: poxa, eles estão sofrendo tanto, eu vou libertá-los. Mas ele só estava visando o quê? O bem-estar da nossa família, o bem-estar da sua família. E quando nós, nesse mundo, vemos tantas famílias com problema, tantos filhos órfãos, tantas desgraças acontecendo no seio da família, nós não podemos fingir que não é conosco, porque a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Então nós precisamos ajudar as famílias que estão em dificuldade, estender a mão para as crianças que estão passando por problemas, para que possamos como sociedade, curar as famílias, para que verdadeiramente como igreja do Senhor tenhamos uma sociedade restaurada pelo poder de Deus. E para isso não podemos olhar só para a nossa família, temos que olhar para a família do outro também. A terceira coisa que Faraó fez, que fez com que ele perdesse o seu filho, é que ele era um homem arrogante e orgulhoso. Quando Deus falou que mataria o seu filho, ele foi arrogante, ele disse: isso não vai acontecer. E meus irmãos, quando nós olhamos para nós precisamos corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Precisamos tomar um rumo diferente, de repente, daquele que nós estamos tomando, quando Deus tem nos avisado: olha, não é por aí. E quantas vezes nós repetimos os nossos erros, isso acaba afetando os nossos filhos, acaba afetando a nossa família. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e deixarmos que o Senhor dê um novo direcionamento à nossa vida. E por último, não podemos ignorar os sinais. A morte dos primogênitos foi a última praga, não foi? Quantas pragas vieram antes? Foram muitas. E Faraó, uma a uma, foi ignorando essas pragas. E resultou o quê? Na morte do seu filho. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Se alguma coisa não está indo bem, nós precisamos realmente estarmos atentos às nossas crianças, aos nossos filhos. Às vezes um comportamento diferente, né, uma criança tem, às vezes a criança começa a se isolar, às vezes uma criança começa a ficar muito triste. Nós temos que estar atentos aos sinais, para que não venhamos a perder os nossos filhos. É importante, meus irmãos, que nós venhamos ter essa consciência de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né, aquelas crianças que o Senhor tem confiado a nós, são herança dele, são bênção dele. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos conhecer a Deus para passar esse conhecimento para os nossos filhos. Nós também temos que estar atentos às famílias aí de fora e também de alguma forma poder ajudar aqueles que estão sem a presença de Deus, aqueles que não conhecem ao Senhor. O filho do vizinho, convidar ele para vir à igreja, né? Mês das crianças, hoje à noite vai ter uma programação especial para as crianças lá na salinha, não vai? Então, é a chance que nós temos de convidar de repente uma criança, né, que a gente sabe está num ambiente ruim, vai estar aqui na igreja, conhecendo ao Senhor. Não sermos orgulhosos, corrigirmos os nossos erros e não ignorar os sinais. É isso que Deus quer que nós façamos para não perder os nossos filhos. Amém? Amém.
Ainda tem uma parte da mensagem que eu vou concluir no final da ceia. Eu queria chamar aqui o Ministério do Louvor. Queria chamar também aqui a irmã Zélia, vai estar nos ajudando, o Darcy, o Paulo. Ficou alguém sem ser servido? O cálice, né, Daniel? Você vai lá? Derramou?
O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse pão é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Nós vamos fazer um momento de oração em silêncio. E cada um vai estar diante do Senhor, colocando as suas questões, e assim estaremos comendo o pão. Vamos comer o pão. Antes de nós tomarmos o cálice, é interessante que quando Deus ele lançou a praga da morte dos primogênitos, Ele mandou o quê? Que fosse aspergido sangue sobre os umbrais da porta, para que os primogênitos do povo de Israel não fossem feridos pelo anjo da morte. Meus irmãos, nós temos hoje o sangue de Jesus sobre a nossa família, o sacrifício de Jesus sobre a nossa família. E para que a nossa família, para que os nossos filhos sejam preservados, nós temos o precioso sangue de Jesus, mas nós também temos que fazer a nossa parte, fazer sacrifícios, né? Cuidar do filho, cuidar de família é sacrifício, é difícil, mas o Senhor tem nos sustentado. Mas o principal sacrifício já foi feito, o sangue de Jesus foi derramado, para que nós tenhamos vida e vida abundante, para que a nossa família seja abençoada. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa. O sangue de Jesus está sobre a nossa família. O sangue de Jesus está sobre os nossos filhos. Por isso, nessa manhã, nós podemos ter a certeza de que nós não vamos perder os nossos filhos. Amém? O Senhor Jesus, semelhantemente, tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, façamos. Glória a Deus. Queria convidar a Ronzélia para estar orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, para a igreja reunida aqui neste lugar. Muito obrigado, Deus, que temos, Deus, o privilégio, Deus, desse momento, Deus, está te agradecendo, Deus, pelo sangue, Deus, do Cordeiro, sobre nós, sobre nossa família. Muito obrigado, Deus, que as promessas do Senhor nos falem. E tenha, Deus, feito, Deus, milagre maravilhoso na nossa família. Oh, Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor queria, Deus, todo sacrifício, toda tristeza, oh Deus, sobre aquela cruz. Mas o Senhor lhe disse: eu deixarei o meu Consolador, o Espírito Santo, que irá renovar, transformar, abençoar a igreja. Muito obrigado por esse momento, Deus. Continua conosco, continua falando os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E último texto dessa manhã, Êxodo 12, 26. Quando os seus filhos perguntarem o que esta cerimônia significa para vocês, respondei-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por sobre a casa dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. O que nós temos que fazer também para não perder os nossos filhos? Contarmos a eles as maravilhas do Senhor. Ensinarmos, né? Contarmos as nossas experiências e o que Deus tem feito na nossa vida. Deus abençoe. Vamos continuar louvando e ensinando a ser essa Alguém tem algum anúncio a fazer? Não é nada? Reunião dos homens, 17h30, né? Reunião das mulheres hoje? Ah, tá. Bom dia, igreja. Hoje nós vamos ter aí a reunião dos homens às 17h30 e no próximo sábado nós teremos o nosso encontro das mulheres. Não vai ser aqui na igreja, nós vamos ter uma saída, nós vamos tomar um cafezinho. As homens sabem que nós gostamos de tomar um cafezinho. Então, em comemoração do nosso mês de Outubro Rosa, nós vamos estar marcando ali no Pátio Alcântara, às 14 horas. Nós botamos uma lista no grupo. As mulheres que não estiverem no grupo, procura a irmã Rose, a irmã Priscila, né, que são as líderes da MCM. Então procurem elas que ela está colocando no grupo. E vocês entrem no grupo e vejam, ela coloca o seu nomezinho lá no grupo. Ou então procura a Priscila ou a Rose. Tá? Nós vamos estar aí saindo com muita alegria, muita felicidade, estarmos nos encontrando lá para tomarmos o nosso café. Hoje também nós temos na salinha das crianças, nós vamos fazer uma festinha, que hoje é dia das crianças, né? E aí nós vamos fazer essa festinha com os nossos, né? Tragam as crianças para que eles possam participar conosco, vai ser assim, bem legal. Se conseguirem chegar aqui às 18 horas, vai ser melhor ainda, para a gente ter bastante tempo com eles, vai ser o momento do culto.
Amém. Está aí o desafio, né, de trazer essas crianças a estarem aqui logo mais à noite. Vamos levar a sério esse desafio, amém? Aí eu trabalho com os embaixadores, com as mensageiras. Sábado retrasado, não sei agora o outro, tivemos aqui mais ou menos 9 meninos. Então o trabalho está seguindo, né? Eu peço aos irmãos que apoiem e que convidem para que estejamos aqui logo mais à noite. Deus abençoe a todos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Deus, obrigado, Senhor Deus, por este culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos do mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão, a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa para o